Eu escolhi para conversar com vocês hoje o tema da arte moderna e a arte terapia, né? Pensando assim em contribuições muito práticas, né, e objetivas, né, e como eu cheguei, né, até aí. Né? Então, se você tem pessoas, né, na sua rede que vocês acham que podem se beneficiar, né, se interessam sobre esses temas, né, vocês podem convidar para participar, para estar aqui com a gente, né? E também vai ser muito legal, né, a gente poder conversar, vocês escreverem aqui para a gente estar trocando ideias, né? Porque o papo tem essa ideia, né? É um papo, então não pode ser um papo do eu sozinha, né? Estamos conversando, então vocês estão abertos aí para vocês colocarem comentários, né? E a gente ir realmente conversando, né? Então, as impressões que vocês têm, as experiências, né? E dúvidas, né? Para a gente estar aqui. Arte moderna e arte terapia, né? Contribuições práticas, que é esse primeiro tema, né? Então, como é que tudo isso começa, né? Algumas pessoas me perguntam aqui, mas como é que você chegou nesse lugar? O que você fez? Qual é a sua jornada, a sua caminhada e tal? Então, eu vou falar um pouco disso também, porque as coisas elas não são assim, elas acontecem de repente, né? Tudo é uma construção, é uma jornada, né, que a gente faz, e de descobertas, de erros e acertos, né? E chega uma hora que a gente conquista, né, essa clareza do que a gente está fazendo, né? Então eu me sinto cada vez mais tranquila com relação a isso. Mas não foi sempre assim, né? Já foi muito sofrimento para mim toda essa questão, né? Porque falar de arte pode parecer fácil, mas a arte muitas vezes entra nas nossas vidas com uma crise, né? Quase, ou gera crises, né? Gera ansiedade, né? E essa minha trajetória nesse meio da arte começa com aquela história de gosto de desenhar, né? Gosto de pintar, gosto dos materiais. Aí chega na idade de escolher uma profissão, de ir para a faculdade. Nossa, o que eu vou fazer com arte? Aí vem toda aquela história de arte não é profissão, de arte não dá dinheiro, todas aquelas crenças que nos atrapalham muito na vida, né? E aí fui fazer design e tal. Na faculdade de design gráfico, né, que na época se chamava comunicação visual, né, eu tive o meu primeiro contato assim com o estudo de uma história da arte organizada, né? Porque antes tinha aquela coisa, contato com a arte a gente tem, nossos clientes têm também, eles não dependem da arte terapia para ter contato com a arte, né? Eles vão em exposições, assistem filmes, documentários, veem livros, né? Tem livro, viaja, compra um livro de arte. Então, assim, a arte está transitando, né? Mas o primeiro momento em que eu tive contato com o estudo, né? Sentar numa sala de aula, assistir aulas de história da arte, foi na faculdade, né? E não me interessava, achava chato, achava muito chata a aula da história da arte. Porque da maneira, não que os professores fossem ruins, não é nada disso, é uma coisa assim que não foi uma coisa que me fisgou, né? Entrei na faculdade com 16 anos, então assim, muito na adolescência, assim, então aquilo não me tocou. Eu só fui recuperar a história da arte, aquela mesma história da arte que eu estudei na faculdade, né, na adolescência, com arte terapia. Então, tive aulas de história da arte no meu curso de formação de arte terapia. E aí me veio, né, aquela, nossa, história da arte, né, vou resgatar. Mas aí o que aconteceu? Com a arte terapia, começou a fazer sentido, né, se buscar a história da arte, mas pensando nessa profissão, nessa nova profissão, que nesse momento eu estava mudando de profissão, esse resgate da história da arte e tive que assim ir atualizando à medida que eu ia lendo, que eu ia estudando, eu começava a identificar coisas que eu estava fazendo e aprendendo no curso de formação, mas que não aparecia claramente a história da arte, e eu fui, na verdade, fazendo os links,
né? Então, por exemplo, o primeiro movimento que mudou completamente o sentido para mim foi o surrealismo e o dadaísmo, né? E eu comecei a identificar muitas práticas, né, que aprendi no curso e que fazia como cliente de arte-terapia, né, e que aplicava, né, na época do estágio, depois com os meus clientes. Eu comecei a identificar muitas práticas com trabalhos e proposições dos artistas, né? E o dadaísmo e o surrealismo estão dentro desse período da arte moderna, né? Que temos aí um século, né? Foi na primeira metade, né, do século passado. Então, a arte moderna começou a despertar, né? Acho que tem mais coisa aí, né? E eu comecei a ficar muito instigada com isso e buscando, e cada vez mais eu encontrava não só coisas que eu usava na minha prática como arte-terapeuta, eu fui identificando dentro da história da arte, como também a mesma arte moderna me ofereceu muitos recursos e muitas reflexões sobre o uso da arte no processo terapêutico. E comecei a entender cada vez mais o trabalho, né, que se processa ali na arte-terapia como uma jornada e uma exploração artística do nosso cliente, né? Ele está produzindo imagens, ele está usando aqueles materiais, ele está pintando, está bordando, está desenhando, está se experimentando, está inventando caminhos, né, novos ali, está em crise, né? Então, muito desse momento de precisar de um caminho novo, precisar se olhar de um modo diferente, precisar transformar muita coisa nas suas vidas, né? Precisar quebrar, né, crenças assim que muitas vezes a vida foi construída em cima daquilo e aquilo perde completamente o sentido. Então tudo isso conversava muito com o momento que os artistas da arte moderna estavam vivendo. E aí me deu aquele estalo, né? Nossa, é como os artistas respondem à dor, como os artistas respondem ao sofrimento, como os artistas expressam as suas realizações, alegrias e descobertas. Então comecei a caminhar um pouco por aí, né, e ficar percebendo. E quando eu fiz isso, eu também fui me sentindo muito mais próxima da arte e da história da arte. A história da arte passou a ser alguma coisa que fazia sentido na minha vida hoje. Muitas coisas que eu lia, que estudava e podia experimentar, né? Porque muitas coisas ficaram fáceis de experimentar, eles abrem esse campo. Eu comecei a me descobrir ali. Então, tudo isso foi uma revolução, né? Na construção da minha identidade profissional dentro da arte-terapia, né? Mas aí algumas pessoas me perguntam, mas é só a arte moderna? Não. Dentro da história da arte tradicional mesmo, muitos conteúdos, por exemplo, desde a pré-história. A pré-história conversa muito com os nossos dias de hoje, com quem nós somos, com o modo como a gente vive. A gente acha que não, mas a gente tem muita coisa, que a gente carrega muita coisa que está expressa, né, na arte desses primeiros homens, né? Então, como é conversar com eles, como é atualizar algumas questões, né, para nós, para nossas vidas. E a gente encontra muitas situações assim, a Idade Média, né, um período riquíssimo e que também assim povoa, né, o nosso imaginário, está repleto de imagens medievais, né? Imagens arcaicas, imagens de todos os lugares e de todos os tempos, né? Mas o recorte da arte moderna, ele me trouxe uma coisa muito objetiva. Por quê? Porque eu não estou mais atrelada a pensar numa arte, por exemplo, que seja uma pintura de tela a óleo, com uma perspectiva X, com um volume, né, todo um estudo de luz e sombra, o desenho anatômico, essa coisa toda.
né? Eu não estou atrelada a uma escultura em mármore, em bronze, né? Então eu vou me descolando, né? A arte moderna se descolou de muita coisa. Então abriu muitos campos. Então ela se torna um período da arte que nos ajuda porque a gente passa a ter uma ideia de beleza muito diversa. Eu acho as obras do Picasso belas. Ah, mas são figuras deformadas e que foram até bem difíceis de serem processadas por muitas pessoas, né? Ainda hoje algumas pessoas têm dificuldade com as imagens do Picasso, embora ele seja um artista fenomenal, extremamente reconhecido e valorizado, né? E que também quebra aquela ideia de que o artista não ganha dinheiro, né? Então também tem isso. Então, essas deformações, né? Essas figura humana, as formas, né, elas estarem se distanciando daquela imagem realista, né? A arte moderna também faz uma revolução com as cores, então você pode estar usando as cores erradas. Isso não é um problema, né? Isso não vai te dar um diagnóstico porque você pintou o sol de azul. Né? Mas o que é pintar? Se aquele círculo para você é um sol, o que é um sol azul? O sol esfriou, né? A cor é mais fria, mas não existe forma errada ou cor errada, né? A arte moderna ela contempla as incoerências daquela composição da imagem, se liberta do mundo das coisas e dos objetos quando vai para a arte abstrata, e mesmo dentro da arte abstrata, ela vai para o gestual, ela vai para o geométrico, ela vai para uma série de caminhos diferentes. Então, nos ajuda a olhar a produção de imagens do nosso cliente, porque ela abrange muitas coisas diferentes. Então a gente ter esse olhar também múltiplo, né? E entender que não tem um modo certo e um significado fechado em nada do que está acontecendo ali. E também entender o processo, né? O processo criativo. Isso no desdobramento, né, da arte moderna, indo aí para a arte contemporânea, o processo vai ser cada vez mais importante. Então esse processo vai ser muito relevante. Então a gente começa a estar prestando atenção em outras coisas e aprendendo a prestar atenção em coisas que muitas vezes passam despercebidas no nosso trabalho. Processos criativos que são da arte, né? Características das imagens que a gente vai ter referências na história da arte. E a arte moderna vai ser um baú, né, de coisas assim muito diversas, né? Então a gente vai conseguindo fazer links, né? E como eu falei, né, a arte moderna ela traz a resposta dos artistas diante de muitas dificuldades, né? Diante daquele momento de precisar descobrir novos caminhos e se reinventar, né? Então, por isso também eu acho que faz muito sentido, né, a arte moderna no nosso trabalho, né? Porque a arte moderna vai estar conversando com isso, com a crise, né? Com tudo aquilo, quando as coisas que você acredita são quebradas, né? E você precisa fazer as coisas de outro jeito, né? A restrição também, a falta de materiais, você usa materiais porque não tem disponível no mercado, ou não tem dinheiro, ou não pode comprar aquele material ideal, ou também usar materiais alternativos, porque essa é a proposta, né? É dizer assim, aquilo não faz mais sentido, então eu preciso desses novos caminhos também com relação aos materiais, né? A colagem talvez seja uma das técnicas mais utilizadas na arte-terapia e ela vai entrar, né, vai ingressar aí como uma prática dos artistas, né, e vai se consagrar aí nesse meio dos artistas a partir da arte moderna.
né? Ele vai sendo inserido, ele vai entrar, a colagem entra como processo da construção de uma obra, ela entra como a própria obra. Então, tudo isso vai nos ajudando, né? Então, essas contribuições práticas da arte moderna para o nosso trabalho vai desde a oferta dos materiais expressivos, porque ela vai estar contemplando materiais do cotidiano. Então, o material para fazer arte, e para fazer arte na terapia, como é o nosso caso, não é mais exclusivamente a tela, a tinta, né, o lápis de cor, os pincéis, né, esse universo tão próprio do fazer artístico. Né? Os materiais podem ser bombril, barbante, massa corrida de parede, caixa de sapato, revista rasgada, né? Embalagens, caixas, né? Então tudo isso vai poder ser agregado. E o mais interessante é que tudo isso entra e não significa excluir as outras coisas. Significa que todas essas outras coisas, todo esse cotidiano, todo esse universo, ele é incorporado ao que já existe. Então, tudo isso vai estar junto com a tela, com a tinta, com o pincel, com o lápis de cor. A gente vai agregando coisas. E a gente pode escolher o que vai fazer. Então, ajuda, né, muito nessa diversidade se encontrar um material, né, um meio expressivo que o seu cliente se identifique, né, e que se sinta encorajado a experimentar e a começar a sua produção e também em toda a desenvoltura que ele pode estar aí adquirindo, passando de uma coisa para outra, né, explorando muitas coisas e se descobrindo nesse processo. E isso é muito rico porque o nosso cliente na arte terapia, ele vai se descobrindo através desse fazer arte. Ele vai se vendo, né? Vai percebendo, tendo clareza de uma série de coisas sobre si que não tinha, porque ele está fazendo imagens. Ele não só está fazendo imagens, como está mexendo em coisas. E essas coisas se ampliam muito na arte moderna. Então, é uma colaboração prática importantíssima e que a gente precisa, né, tá trazendo para o nosso trabalho. Eu acho fundamental. Claro que muitos vão discordar de mim, não importa, mas cada um, né, tem que encontrar aí o seu caminho, e esse é o meu, e que eu tô aqui, né, toda semana compartilhando um pouquinho dele com vocês. Então, saber se ficou claro, né, vocês conseguem perceber como a arte moderna pode colaborar, né, para o nosso trabalho. Então, vou dar aí alguns exemplos, né, de imagens, só para a gente ter mais clareza, né, dessa diversidade. Por exemplo, uma obra, como eu já falei, né, do Picasso, né? Então, a figura não precisar ser realista. Um trabalho do Kandinsky, com manchas, né, um trabalho abstrato, né, um trabalho geométrico, como o trabalho do Mondrian, né? Então, tudo isso vai servindo de referência e é muito interessante a gente começar a ficar mobilizado no sentido de vai numa exposição, por exemplo, e começar a se interessar, né, por aquele trabalho, pelo processo criativo, o que é essa imagem, como essa imagem me afeta, né? A gente também tem que passar como terapeutas, a gente tem que estar aberto, né, e ser afetado pela arte. Então, a gente precisa também estar identificando, né, o que me incomoda naquela obra, o que me fascina naquela obra, né? Olá, Nazaré, saudade de você! Não vejo você há tanto tempo, Nazaré. É uma grande amiga, né, arte terapeuta também, e ela, aqui eu tô aqui no ateliê, né, Ateliê Box, ela fez muitos workshops e oficinas aqui, depois a gente fez um monte de coisa junto online, muita saudade de você, desenha muito, e é uma pessoa assim que também é um exemplo
né, de entender que faz esse exercício diário, né, não sei se você continua fazendo, mas assim, diariamente desenhar, né, essa exploração do desenho geométrico, né, das mandalas com geometria, né, o lápis de cor, a tinta. Então, assim, como é estruturante, né, essa descoberta da geometria, né, você me ensinou muito isso. E como a gente percebe também com o nosso cliente, algumas pessoas se sentem mais seguras, né? Mais confortáveis e assim. E às vezes, quando descobre como fazer uma coisa na geometria, nossa, consegui fazer. Também dá uma satisfação e isso repercute na vida, sabe? Essa organização. E uma outra coisa também, né? Arte moderna e suas contribuições práticas, ela também oferece, né, muitas referências e muitas ideias para a gente estar estruturando um trabalho, né? Fazendo um trabalho num grupo terapêutico, por exemplo, né, estruturando, né, com propostas e buscar essa fonte, né, na história da arte. Né? A arte moderna é um momento muito rico, mas pode se ampliar, né, para qualquer momento da história da arte, inclusive para outras artes, né, para outras culturas, enfim. E tudo isso é um lugar onde a gente pode se alimentar, né? E se a gente pensar que a arte está sempre em ação, está sempre sendo produzida, né? Hoje tem pessoas criando coisas novas, essa é uma fonte que não se esgota, né? A arte não se esgota. E a gente aprender, né, a olhar para isso de uma maneira mais próxima e não de uma maneira distante, né? A arte moderna fez isso, ela tirou a arte do pedestal, né? Ela foi diminuindo as distâncias porque foi tirando um pouco da cena essa exigência de uma habilidade específica, né, para a arte que vinha sendo construída, né, ao longo de séculos. E, inclusive dentro da academia. Então, se você não dominava aquele tipo específico de desenho, você não era artista. Então, a arte moderna joga isso no lixo, né? Então, entra com muitas variáveis aí e não nega aquele desenho acadêmico. Se a gente pensar no Salvador Dalí, ele tem um desenho acadêmico, né? Um trabalho bastante técnico. Então, também acolhe, né? Então, assim, é muito interessante porque vai do rabisco a uma coisa super elaborada, com perspectiva, com luz e sombra e tal, né? Mas se aumenta, né? Se amplia, né? Essas possibilidades, né? Então, eu acho que vou ficando por aqui. Queria dar um oi para a Cláudia também, que ela tá aí, mas eu não sei se ela já saiu. Mas assim, então eu vou ficando por aqui, né? Lembrando que essa live vai ficar gravada, né? Então, se você tiver perguntas, comentários, vai ser muito legal você comentar, né? Se você curtiu, compartilhar, né, essa gravação. Então, eu quero saber a sua opinião sobre esse tema, né? E se você achar que alguém pode se beneficiar disso, né? Você também tá compartilhando com os seus colegas de profissão e a gente vai, né, ampliando, né, aí esse movimento, né? Então, tô terminando aqui. Queria desejar uma boa noite para vocês, um bom resto aí de semana, né? E tô esperando aí os comentários de vocês, tá bom? Um beijo para vocês e boa noite.